Queria dar as boas-vindas, agradecer a presença de vocês. Vamos começar nosso painel de ecossistemas de aprendizagem. Estamos no finalzinho do primeiro dia desse encontro, né? Já é a segunda edição desse encontro. E eu sou Bebel Ocherry, Maria Isabel Ocherry, mais conhecida como Bebel Ocherry. Sou gerente de conteúdo e inovação aqui da Casa Firjan. E vou fazer uma autodescrição. Sou uma mulher branca, estou usando uma saia bege e uma blusa estampada. Tenho cabelos castanhos, olhos castanhos. Não uso óculos, mas uso lentes. E é isso. Eu queria apresentar aqui quem está comigo. Carolina Reynolds e Luciana Martins. Carolina Reynolds, que é conhecida como Cacá, é consultora em cultura de aprendizagem, designer e facilitadora de experiências criativas de aprendizagem. Empreende no Caórdico Aprendizagem e atua como parceira na Novi. Não sei se é Novi, a Life Wide Learning Company, apoiando projetos de consultoria em cultura de aprendizagem em diversas empresas. Desformada em História, tecnóloga em processos gerenciais, especialista em gestão estratégica de pessoas e mestre informal na MOL, Master of Learning. E Luciana Martins é historiadora, museóloga e doutora em educação pela USP. Atua nas áreas de educação, museologia e cultura digital. Atualmente é coordenadora de ação educativa e pesquisa do SESI Lab, diretora da empresa Percebe e professora do programa de pós-graduação em Museologia, Cultura e Educação pela PUC São Paulo. Foi coordenadora da seção brasileira do Comitê para a Educação e Ação Cultural, SECA-BR, do Conselho Internacional de Museus, ICOM, de 2016 a 2022 e é membro do REME São Paulo. Muito obrigada, meninas, pela presença. Queria começar convidando o Cacá para assumir aqui o palco. O Cacá vai começar com uma sensibilização para a gente já esquentar aqui o bate-papo. Bom, boa tarde. Prazer estar aqui e ser ouvida. Vou fazer a minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, cabelo castanho, os olhos castanhos, meio esverdeado, dependendo do clima. Eu forço essa barra. Estou com um macacão preto, brincos pretos e uma jaqueta bege. E para a gente começar, eu pedi uns 3 minutinhos para quem quiser, para quem tiver vontade de achar alguém próximo, para em 3 minutos a gente compartilhar o que vocês aprenderam na última semana fora da sala de aula. O que vocês descobriram vivendo, existindo, que ninguém te certificou, que ninguém, né, te colocou num formato. Então, 3 minutinhos, não tem certo nem errado, pode ser o coleguinha do lado, pode encontrar alguém, pode explorar o espaço para descobrir o que a gente aprendeu aí na última semana fora da sala de aula. Vamos voltar? Era só para dar uma esquentadinha, porque a gente vai falar de um tema, deu uma esquentada, é bom, porque a gente mostra aqui como a informalidade, como que fora da sala de aula a gente está aprendendo o tempo inteiro. Comentei aqui com ela que a minha filha me ensinou algumas coisas sobre Libras, que eu desconhecia, minha filha de 7 anos, e também aprendi a mexer numa panela de pressão que eu não sabia, tá? Morro de medo. Bom, então eu sou a Cacá, eu sou lá de Floripa, eu trabalho com educação corporativa há 13 anos, fomento ecossistemas de aprendizagem dentro das empresas. Então, estava escutando um papo aqui sobre educação fundamental e como esses adultos respingam dentro dos ambientes corporativos com tantas barreiras mentais mesmo, de postura, e a dificuldade que a gente tem hoje de criar programas de aprendizagem que realmente engaje e apoie a inovação e a fazer negócio, né? Não existe cultura de aprendizagem boa ou ruim. A pergunta é, está te apoiando nos negócios? E a resposta é, geralmente, não. Então, está super desafiador. E aí eu vou contar um pouquinho, assim, por que o Life Wide Learning é uma... Eu vou falar uma lente, uma postura, um jeito de estar no mundo que ajuda muito a gente a navegar na complexidade, navegar na impermanência, na incerteza, porque as coisas estão mudando o tempo inteiro. Eu brinco que eu planejo, Deus ri, né? Porque assim, todas as coisas que eu planejei, se eu cheguei aqui é porque deu errado. Então, eu vou contar aqui um pouquinho para vocês. As minhas inspirações, eu fui uma criança escoteira. Então, eu já cresci nesse ambiente, no meio da natureza, com colaboração, com aprendizagem. Eu tenho uma irmã que tem uma condição
cognitiva, desafiadora, então já cresci dentro desse ambiente, estudei em escola pública, depois fui estudar numa escola particular, depois minha mãe me tirou da escola porque não tinha grana, daí eu pedi para a diretora e ela me deu uma bolsa. Então eu trabalho desde os 16 anos com aprendizagem, com reforço. Quem vocês acham que vai para o reforço na escola? As pessoas que não compreendiam muito bem o jeito que a educação convencional se comunicava. Então, a gente achava novos jeitos de ensinar e de aprender, e isso foi me abrindo um pouco a mente. Eu sou aquela boa aluna que conversa demais. Alguém aqui com esses sintomas? Hoje eu trabalho com diálogos significativos, sou uma das hosts do Art of Hosting. Alguém conhece? Maravilhoso, que é a arte de anfitriar conversas significativas. Eu gosto de aprender conversando. Eu detesto aquela frase do trabalho, vamos parar de conversar e vamos trabalhar, porque a gente está conversando, a gente está trabalhando. E não é qualquer conversa. Tem uma conversa generativa que gera algo novo nos lugares de não saber. Não nas perguntas retóricas, não na lacração, não naquela falazeira. Então, estou até com dificuldade de fazer uma palestra, porque não é muito da minha natureza, porque eu gosto mesmo de conversar, então que seja um papo, uma leveza, porque eu acho que é assim que eu me expresso melhor. Pode ser que eu fale coisa antes, que eu como slide, que eu como a bola aqui, então pode ser que aconteça isso, então me olhem com amor, porque minha cabeça é bem caórdica e vou explicar por quê. Enfim, acredito muito nessa aprendizagem que emerge das relações. Eu vim no Uber com a Jennifer, que estava aqui, e eu já fiquei encantada com ela no carro, ela contando a história, aqueles cadernos que ela estava mostrando, eu fiquei encantada. Eu falei, qual que é a chance de eu pegar o carro com essa mulher e conhecer essa história? Então, as histórias, elas são muito... nos emocionam e nos modificam. Então, eu gosto de aprender contando e ouvindo histórias. Tem uma frase da Margaret Whitley que ela fala que a gente não teme as pessoas cujas histórias a gente conhece. Então, vou trazer aqui esse terminho do Life-Wide Learning. Eu odeio essas coisas em inglês, tá, gente? Mas parece que fica mais chique, fica mais caro, um negócio meio gourmet. Mas é não em contraponto ao lifelong learning, ele é complementar. Então, enquanto o lifelong learning fala, a gente vai aprender ao longo da vida, não só por conta da tecnologia, mas por conta da longevidade, a gente vai viver mais, a gente vai precisar aprender mais, as coisas estão mudando. E o wide mais nos espaços. Então, a gente amplia os espaços de aprendizagem. Tipo, a verdadeira escola é a vida e o verdadeiro professor é você. Você escolhe o que vai aprender. Você está aqui, você está fazendo as suas escolhas. Você está, nossa, eu tenho esse desafio, eu enxergo a vida assim. Então, eu estou falando a mesma coisa para não sei quantas pessoas tem aqui, mas está cada um fazendo a sua colheita. Então, esse processo do adulto, da autonomia, ele é fundamental para que ele seja significativo. Mas quem aprendeu a aprender aqui? A gente aprendeu a repetir, a gente aprendeu a... Agora tem que ser tudo muito rápido, né? Agora é um tweet. Agora tudo vai no mercado em 3 minutos. Agora você lê um livro em 12 minutos. Eu não estou dando conta. Porque aí fica muito na superficialidade, a gente não aprofunda em nada. E até porque ninguém nos perguntou o que a gente queria aprender ou como a gente queria aprender. Então, o tédio está nos afastando desse tesão de aprender, que eu acho que o meu objetivo enquanto profissional é a gente resgatar essa paixão, essa fruição de vida que tipo, a gente foi perdendo, porque foram nos colocando algumas... Vou tentar ser amorosa, mas assim, umas jaulas, talvez. E aí ficou difícil da gente ter pensamento crítico, da gente questionar a realidade, da gente criar outras realidades. Então, me deparo com adultos com uma baixíssima capacidade imaginativa. Não consegue imaginar nada. Se ninguém entregar um negócio pronto, que o líder não vem e traga uma solução. Então, está muito desafiador. E aí a gente soma isso, questões de saúde mental, uma desconexão com o trabalho que a gente está fazendo. Então, fica muito mais difícil. O cara está cansado, o cara está estressado, o cara está deprimido, o cara está endividado, ele ainda tem que aprender alguma coisa. Né? Então, tem muito a ver com uma crença escolarizante de que é só na sala de aula que a gente não está aprendendo aqui. Talvez a gente esteja aqui se lembrando, criando uma nova conexão. Então, criar é relacionar, é conectar o mundo com as coisas que estão acontecendo. E a gente parou, a gente vem de um mundo disciplinar e a vida é transdisciplinar, as coisas permeiam. Eu acho que é isso que é o gostoso. Mas, de novo, a gente não sabe como fazer isso. Então, aprender a própria vida, por isso que ela deve acontecer dessa forma cotidiana e intencional. Eu acho que a intenção é uma postura também que muda tudo, eu escolher
como aprender, o que eu quero aprender, ser mais, usar o design, né? A gente fala interação não é a casa design, então o formato também importa, a forma informa, como diz o querido Oswaldo Oliveira, que ensina muito essa coisa da rede, né? A gente fala em ecossistema de aprendizagem, a gente já está em ecossistema, a gente já está em rede. O que muda são os contornos, são as conexões, são os acordos que a gente estabelece e o propósito que nos conecta. Gosto muito dessa frase, né? O povo fala que tempo é dinheiro, para mim tempo é arte. E eu demorei a me enxergar como artista, que eu acho que artista é tudo que você faz aquilo com presença, curiosidade, fazer tudo da melhor maneira possível, isso para mim é arte. Então, eu estou sempre uma mania de me aprimorar, pode ser a minha lua em Libra e meu ascendente em Virgem e meu sol em Virgem, que eu também sou um pouco mística. Mas é isso, eu acho que me ajuda a estar sempre em busca de aprender, porque gosto. Deu uma desconfigurada na minha apresentação, mas tudo bem, né? Porque a gente está falando de inovação e o erro também. Vamos usar uma desculpa aqui. Eu gosto dessa frase, relacionar a arte com o Life Wide Learning, porque o artista ele escuta com tudo, com todo o corpo, com todos os poros. E aí é um pouco de ampliar essa coisa do que a gente já conhece, o que a nossa tela mental concebe, o que alguém nos contou. Então a arte, ela está acontecendo, a natureza, verdadeira mentora, mestre medida. Então eu acho um desperdício limitar o processo de aprendizagem dentro da sala de aula. Eu acho que tem outras formas de fazer, de ensinar, e a gente tem experimentado, escutado aqui. E vamos ver o que mais que eu trouxe. E não vou falar disso aqui, que vocês já estão cansados de saber, mas muda muito pouco essa parada de habilidades do futuro. E, na verdade, é tudo um pouco hipótese, né? A gente não tem certeza nenhuma, mas que aprender, a gente vai precisar. Essa é uma certeza que a gente tem. E eu gosto dessa do potencial, a nossa habilidade de aprender. Quando alguém pergunta se a pessoa tem potencial, eu falo, ela sabe aprender? Então, ela tem potencial. Então, o quanto a gente tem oportunidade assim de criar, né, condições dos sonhos que a gente quer ou das coisas que a gente está inserido. E às vezes a gente fala de aprendizagem, parece firula e purpurina, daí a gente substitui por inovação, acho que a galera compra melhor, né? E eu acrescentaria que o afeto, eu falo muito de amor nos ambientes educacionais, as pessoas me olham e falam, ai, que fofa. Não tem nada de fofa, não sou fofa. É muito no lugar biológico, no lugar de pertencimento, no lugar de segurança, porque não tem como aprender num lugar violento, que te dá medo, que é opressor, que é controlador. A gente usa muito pouco a nossa capacidade de aprendizagem. Eu tenho uma filha de 7 anos, acompanhei ela no processo de alfabetização, fiquei encantada assim, de ver como o livre brincar nessa primeira infância, que eu ficava preocupada se ela ia se alfabetizar, se ela ia entrar no primeiro ano. Ela aprendeu a ler e escrever em 1 mês. Porque toda a infância dela, ela ficou trabalhando motricidade fina, ela ficou vendo o que o corpo pedia, o que ela tinha vontade, o que é dela, o que não é projeção minha. Minha filha é muito artista, inclusive tatuei um desenho dela em mim, tamanha fé que eu tenho naquele ser que se expressa com liberdade. E acho que tem muito a nos ensinar. A gente fala em inovação, vai para Harvard, vai para um monte de lugar, vai falando aí, e a gente não está nem olhando a simplicidade das coisas acontecendo na nossa cara, e tem muita beleza na simplicidade. Eu gosto de botar esses slides aqui nas minhas propostas, porque as pessoas me pedem coisas inovadoras, e aí no fim a gente cai nas mesmas coisas, falando as mesmas coisas de formatos diferentes, e eu tenho já um pouco de preguiça, assim. Eu acho que a gente é capaz de fazer um pouquinho diferente. E esse é um pouco da nossa provocação aqui. Eu vou deixar aqui um convite para vocês entrarem no YouTube e assistirem um vídeo do Alex Breta sobre crenças escolarizantes. Porque a nossa autoimagem de aprendiz determina muito a nossa postura de quem que a gente é hoje. Então, a gente acha que para aprender alguém precisa nos ensinar, ou para aprender alguém vai me certificar. Eu só aprendo se eu tenho uma hierarquia superior, aí assim eu posso aprender. E eu estou perdendo uma oportunidade gigante de aprender. A gente tem várias crenças, né? Quem ouviu aí burro velho não aprende. O que mais? A gente escuta umas bizarrices. Tanta coisa que são violentas, que a gente não percebe e interferem no jeito que a gente lidera, no jeito que a gente faz negócio, no jeito que a gente se relaciona. E aí estamos vendo o resultado dessa
Ai, nem sei a palavra, estou meio ruim com as palavras. Vamos pular de slide. Choca, mas se um médico do século XX entrar numa sala hoje, ele não consegue operar, o professor é o mesmo formato, igualzinho, não muda quase nada. E eu adoro o meme, porque eu acho que também diverte, né? Eu acho que o tédio também é uma das barreiras da gente de construir aprendizado. Então, acredito que a gente quer pessoas inovadoras, disruptivas, mas a gente está sempre dizendo o que aprender, como aprender, e de fato não vai nascer nada de novo. Outro dia achei um livro de arte de uma freira, Corita Quente. Fiquei impressionada como ela traz conceitos de aprendizagem, de conexão, de ferramenta, de técnica para o processo de aprendizagem, mas ela está falando de arte. Então, eu acredito na arte como essa possibilidade de subverter, de emocionar, de dizer o que não está sendo dito ou de nos chamar a atenção daquilo que não dá, porque a linguagem ela não dá conta. Por isso que a gente traz símbolos, por isso que a gente traz música, por isso que a gente traz movimento, porque ela expande essa nossa capacidade de enxergar. E aí, de novo, os pontos são quase que os mesmos, o que muda é a nossa conexão. A beleza, a inovação está nesse entre-dentro. Não acredito que já acabou. Eu falei, gente, é muito pouco para mim, 10 minutos é para eu chegar e falar boa tarde. Mas tá, vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Adoro essa imagem, porque é isso que acontece na sala de aula, o pau comendo lá fora. E aí a gente vai achar uma solução aqui reducionista para os nossos problemas. E aí a gente divide tudo em caixinha e perde a grandeza do todo, não vai funcionar. Então, essa aqui são formas da gente criar aprendizagem significativa. Afinal, existia uma bagunça. E aí eu quero trazer uma visão que é a diferença de liberdade e autonomia. Porque não é todo mundo fazer o que quiser, é ter consciência das restrições, ter consciência das bordas. Na célula, a inteligência está na membrana. Os acordos, eles são libertadores. Mas não é diferente um acordo, um princípio, uma regra, algo que a gente constrói junto e pratica. Por isso a importância das comunidades de aprendizagem. Não é que eu fui lá e aprendi, instalei a parada e agora está funcionando. Não. É a minha coerência. O que muda é o ritmo. É a gente evoluir enquanto espécie por meio da cultura, por meio da religião, carnaval, futebol, porque a gente ia repetindo. A gente vai evoluir pelo meio dos rituais, mas são os rituais que fazem a manutenção da evolução, da inovação. Ai, misturei tudo. Eu sou assim, por isso que o nome da minha empresa chama Caórdico. Porque entre caos e ordem tem muita inovação. Eu aprendi que coisa muito engessada congela a gente, paralisa. E quando é muito caótico, muito solto, também o queima. Então, tem uma beleza entre estrutura e fluxo. A natureza, não foi eu que inventei isso, a estrutura é da natureza. Então, é só observar a natureza. E aí eu fui observando, criando espaços de aprendizagem que tem estrutura. Então, uma estrutura é uma pergunta, e o fluxo é o que as pessoas trazem, as suas vivências, as suas histórias. E aí, para a gente ser mais rotatória e menos semáforo, eles servem para a mesma coisa, que é controlar o trânsito, mas na rotatória, quem entra primeiro sai primeiro, e a coisa funciona. É comprovado cientificamente, mas a gente quer autonomia e não quer responsabilidade. Então, essa conta também não está fechando. E aí, gente, o que muda a cultura, de novo, é a aprendizagem. Estou falando rápido, porque eu sei que o meu tempo aqui está acabando. Aqui alguns dados para quem acha que aprendizagem não apoia nos negócios. Eu acho que isso aqui ajuda. Então, a gente se torna 4 vezes mais preparadas para a inovação, quando a gente está, de fato, aberto para aprender. Isso aqui eu falei para vocês que eu queimo o slide mesmo. E aí, perceber se o nosso aprendizado está gerando valor, não só para a organização, mas para a gente primeiro, porque eu falo assim, eu aprendo para eu me tornar um ser humano melhor, assim. Eu falo assim, se tudo que a minha filha precisa aprender, primeiro é ela saber que é amada. Eu falo isso para ela. Primeiro ela ter certeza que ela é amada, o resto, eu não faço ideia o que vai ser. Eu acho que os nossos pais também não faziam ideia do que estavam fazendo com a gente. Eu não faço ideia do que eu estou fazendo. Com a minha filha, tem 42 anos, e eu estou experimentando. E é uma aposta. Eu escolho educá-la com afeto. E aí, vamos ver o que acontece. Então, acho que é isso. A cultura, então, gente, é para ação, a aprendizagem é meio. A gente não faz tudo isso para, no final, aprender. A gente aprende no caminho e modifica. E é isso. Tá? Para a gente criar futuro. Sou péssima de slide. Vou ter que deixar para o povo, para ler todo o meu TCC aqui. Ah, só esse último aqui que eu fiz com tanto carinho, meu momento Bela Gil. Que, como eu falei para vocês, é postura.
Então, como é que a gente pode tornar uma postura mais autodirigida e mais responsável pelo processo de aprendizagem? Você pode trocar o eu não consigo por eu poderia ser, e você entende qual é a tua restrição e busca apoio. Eu devo por eu escolho, eu me responsabilizo e saio do papel de vítima. Eu não sei por eu vou descobrir. Eu desejo por farei um plano, eu odeio por eu prefiro, eu preciso por eu começo. E a gente se coloca num mundo responsável, porque responsabilidade é a habilidade de responder. Somos adultos, não queremos ser tratados como crianças, então a gente tem que fazer a nossa parte de se responsabilizar. E é isso, meu papel de adulto é aqui criar outras fontes de aprendizagem. Eu vou passar, inclusive ela vai trazer uma fonte maravilhosa, né, na hora do nananã, que eu não posso contar. É isso. Acho que abri um pouquinho de espaço. Desculpa, queria 3 horas para falar. Queria fazer um workshop, Circo de Soleil, mas não me foi possível. Muito obrigada pela escuta. Obrigada. Se alguém tiver dúvida. Foi maravilhoso, Cacá. A gente depois tem um momento para perguntas, bate-papo, e aí a gente deixa o fluxo rolar. E agora eu queria convidar a Luciana, que vai ser um exemplo para a gente de um agente de aprendizagem que é justamente fora da instituição acadêmica. Inclusive, gente, estamos com uma exposição do SESI Lab aqui na galeria. Quem ainda não conferiu, aproveitem. Termina esse domingo, tá? Então, se vocês não conseguirem hoje, amanhã, tenta encaixar aí na hora do almoço. Mas, por favor, Luciana. Gente, boa tarde. Obrigada, Bebel. Obrigada a toda a equipe aqui da Casa Feijão pelo convite. Estou super feliz aqui de participar desse evento. Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos e olhos pretos, cabelos curtos mais ou menos na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa preta, sem mangas, e uma saia estampada de preto e branco e uma sandália vermelha. Então, né, como Bebel falou, eu vou falar um pouco sobre os museus nesse contexto dos ecossistemas de aprendizagem. Acho que museu é sempre um tema polêmico, porque a maior parte das pessoas, estatisticamente falando, não é frequentadora de museu, e tem aquela imagem, museu, aquela coisa velha, meio caída, meio triste. Então, vou falar aqui um pouquinho de um museu que inaugurou muito recentemente, ele tem menos de 2 anos, que é o SESI Lab, que é um museu interativo de ciências, arte e tecnologia, fica lá em Brasília, no Distrito Federal, num prédio histórico. Para Brasília, ele é um prédio dos anos 60, então para Brasília ele é super histórico, né? E fica bem no centro da cidade. Ele fica no cruzamento lá da asa do avião, ele fica no cruzamento do eixo monumental com as asas. Então ele fica bem no meio do plano piloto. Aqui algumas imagens para vocês verem esse prédio histórico. Ele foi comprado pelo SESI, Departamento Nacional, e reformado para receber esse museu. E o que é exatamente, né, gente? Um museu interativo de ciências. Então, assim, só um brevíssimo histórico. Os museus de ciência, eles vêm desde a origem dessas instituições, lá no século XVI, onde pessoas ricas colecionavam objetos estranhos do mundo. Então, desde conchas e chifres de unicórnio, eram estranhos mesmo, que, na verdade, eram os chifres de um peixe, mas eles achavam que eram chifres de unicórnio, asas de fada e coisas assim, até os museus que, no século XIX, vão mostrar um pouco esse avanço da indústria que estava nascente naquele período. Então, os museus são instituições que estão conectadas com a educação de uma maneira muito forte desde as suas origens, seja para estudo das coleções naturais, como a gente tinha aqui no Museu Nacional, que pegou fogo, né? A gente tinha uma das maiores coleções de história natural do país, até museus que usavam técnicas, né, as técnicas nascentes ali do século XIX, então a máquina a vapor e esse tipo de coisa, para mostrar para as pessoas, porque imagina, era um mundo sem máquina, de repente é um mundo com máquinas, né? Então muitas pessoas naquele período não conheciam máquinas, então um lugar para se conhecer eram os museus. E no século XX eles foram se transformando numa lógica para explicar fenômenos científicos.
Então, dentro também de uma mudança educacional que vai ocorrendo nas escolas e que se reflete nesse universo dos museus. Então, a gente começa a ter museus para demonstrar como a ciência funciona, para que as pessoas entendam os conceitos, as bases da ciência, e isso dentro de uma lógica lúdica e que promova um engajamento significativo. Aqui no Brasil, a gente não tem muito esse tipo de museu, a gente tem pouquíssimos exemplares. A gente tem alguns museus mais tecnológicos, tipo o Museu do Amanhã, que aqui acho que no Rio muita gente conhece, mas essa lógica do museu interativo, que tem um experimento científico que você vai manipular para aprender, ele é um tipo de museu que vem lá dos anos 60, o grande exemplo é o Exploratorium, que fica em São Francisco, nos Estados Unidos, lá na Califórnia. E a ideia era ter essas demonstrações científicas que fossem divertidas, que fossem lúdicas, e que as pessoas se engajassem nessa ideia de gostar de ciência e tecnologia. Porque uma coisa que começa a acontecer na segunda metade do século XX é que muita gente começa a se desinteressar por aprender ciência e tecnologia. E isso vai causar vários efeitos na sociedade. Um deles é a gente ter menos gente pensando em inovação tecnológica, pensando em saúde, pensando inovação nas várias áreas do conhecimento. E isso para um país, para a indústria, por exemplo, de um país, é uma coisa muito complicada. A gente aqui, né, se preocupa muito com esse tema. Então, essa exposição, por exemplo, que está aqui, justamente trata desse tema do futuro das profissões, que é aí um tema bastante complexo. E a ideia, então, aqui que eu queria trazer para vocês, é entender os museus como esse espaço onde a gente pode aprender de uma forma estimulante e motivadora. E por que isso? Porque a gente entende que, obviamente, né, como o Cacá estava aqui comentando, aprender não é uma coisa fácil e não é uma coisa que a gente aprende. E acho que os processos que vão acontecendo ao longo da nossa vida, dentro dessa lógica, os museus podem contribuir como um espaço onde eu vou entrar em contato com a cultura científica, e aqui dentro desse recorte museus de ciência, mas a gente tem muitos tipos de museu, porque seres humanos adoram colecionar coisas e criar museus de tudo que vocês podem imaginar. Tem até museu do pão, sabe, com pães de verdade preservados, pães, assim, de verdade. Né? Então, a gente tem museu de tudo mesmo. Pensa numa coisa, tem um museu, e se vocês pensarem em vocês também, só um parêntese sobre as coleções, vocês colecionaram alguma coisa na vida, em algum momento da vida, né? Sejam papéis de carta, na minha geração, sejam latinhas de refrigerante do mundo afora, sejam bichinhos de pelúcia. Seres humanos gostam de colecionar e de mostrar as suas coleções para outras pessoas. E a origem dos museus é exatamente essa. Então, a gente vai no museu para conhecer o outro, para conhecer coisas diferentes que as outras pessoas fazem. E, no caso dos museus de ciência, para conhecer sobre ciência, dentro dessa perspectiva de que eu vou me conectar com aqueles temas de uma forma diferente daquilo que eu faço normalmente quando eu estudo ciências na escola. E, veja bem, não existe uma competição entre uma coisa e outra. Na verdade, é parte dessa lógica de que eu estudei ciência na escola, mas eu vou vê-la de uma maneira diferente no museu e vou, talvez, me engajar mais com aquele tema. E daí tem várias pesquisas mostrando do impacto positivo, que é óbvio que eu vou falar disso, né, de como é legal ir no Museu de Ciência. E, na verdade, para os professores é um esforço enorme conseguir levar os seus alunos para museus de ciência, porque, né, transporte, autorização, enfim, muito complexo. Mas a gente tem várias pesquisas mostrando o quanto esse impacto pode ser importante, não só para as crianças que vão levadas pelos seus professores, mas para as famílias dessas crianças. Então, essa pesquisa, por exemplo, aqui do Falk, que é um grande estudioso dentro dessa perspectiva do lifelong learning, ele vai falar que 70% a 80% dos adultos que visitaram esse Science Center na Califórnia afirmam que suas crianças aprenderam mais ciência e passaram a se interessar mais por ciência depois da visita.
E, além disso, eles afirmam que o Centro de Ciência criou oportunidades para eles conversarem com seus filhos sobre ciência e tecnologia. Esse é um dos grandes musts do museu. No museu, você vai em grupo. Você vai com seu amigo, você vai com a sua família, você vai com a escola. E a ideia é esse espaço de aprendizagem que você está percorrendo em pé. Você não está sentado numa sala ouvindo alguém falar. Você está experimentando, você está conversando com as pessoas sobre aquilo que você está vendo. E isso é muito interessante em termos de aprendizagem, né? Daí tem várias teorias e estudos mostrando como que essa conversação no museu leva a aprendizagens específicas, conceituais, etc. E daí, enfim, tem toda uma gama de pesquisas sobre esse tema. Mas acho que uma outra coisa dessa pesquisa muito interessante, que diz respeito, eu acho, principalmente ao tipo de aprendizado que a gente pode ter no museu, são os resultados afetivos dessa visita. Você aprender a gostar desse espaço, desse tipo de espaço. Você aprender a gostar dos temas que estão naquele espaço. Então, enfim, pensem aí as vezes que vocês foram no museu e gostaram, tal, né? Uma outra pesquisa muito famosa, né, também do John Falk, e que com várias reverberações, fala justamente de como que as pessoas, do que elas lembram quando elas vão ao museu, né? E aqui, enfim, vocês podem depois pegar essas referências se vocês quiserem, mas falam basicamente de como que as pessoas lembram de elementos, das experiências, daquilo que elas viram e sabem contar isso depois de algum tempo. Então, que esse aprendizado permanece. Isso é bem importante porque está associado com aquela experiência positiva que ocorreu. Só que, obviamente, no Brasil, a gente tem muitos condicionantes no que se refere ao acesso aos museus. Como eu falei para vocês, museus de ciência e museus interativos de ciência são muito poucos. A gente tem mais de 4.000 municípios, mas, no fundo, é uma porcentagem minúscula que tem esse tipo de museu com qualidade para as suas populações. Então, a visita ao museu no Brasil e no mundo inteiro ela está condicionada a esse capital cultural da família. A família achar que isso é importante. E, no Brasil, o papel da escola pública para o acesso ao museu e às instituições culturais, em geral, é fundamental, porque é a escola que leva. Se a criança foi ao museu alguma vez na vida, estatisticamente, é porque a escola levou. Então, isso essa relação museu-escola, ela é fundamental para que esse acesso ocorra de uma maneira efetiva. E o SESI Lab, ele tem esse foco, então, vou falar só um pouquinho agora, né, um pouco desse exemplo que Bebel comentou do que é o SESI Lab. A gente, ele tem esse nome estranho, né, não tem museu no nome, mas ele é isso, ele é um museu interativo de ciências, e ele tem esse foco na experimentação. Então, a gente trabalha muito com essas metodologias ativas, STEAM, do aprender fazendo. As nossas atividades são sempre relacionadas com uma atividade prática, né? A gente tem na nossa exposição mais de 100 aparatos e a gente tem no nosso programa educativo visitas que podem ser agendadas pelas várias instituições. A gente tem programa de formação de professores para que os professores possam conhecer o museu antes de levar os seus alunos, fazer dessa forma uma conexão mais efetiva com o que eles estão trabalhando em sala de aula. A gente tem um espaço maker, não tão legal quanto o de vocês, mas legal também, bem grande, que a gente consegue fazer atividades práticas com a escola, um espaço biomaker também. E a gente tem um programa para acessibilidade de pessoas que normalmente não frequentam as instituições museais. Lá em Brasília, isso são as RAs, que a gente chama, que são as regiões administrativas do Distrito Federal que ficam fora do plano piloto. As pessoas do resto do Brasil conhecem como as cidades satélites, né? Mas são as RAs lá da cidade. E a gente tem também uma intensa programação cultural. Então, a gente tem programação de férias para famílias, basicamente, com oficinas. Essas oficinas práticas que a gente oferece não é só para as escolas, é também para o público espontâneo, que vai aos finais de semana. A gente tem os finais de semana culturais. A nossa programação Menina dos Olhos, que é o Night Lab, que é uma festa que acontece uma vez no mês no museu, só para o público adulto.
A gente vende bebida alcoólica, a gente tem DJ, tem show de música, tudo dentro do museu, no meio das exposições. E tem virado um marco cultural na cidade de Brasília. Acontece toda primeira quinta-feira de cada mês. Então, a gente fala... e é só para o público adulto justamente porque as crianças tomam conta do museu. Ninguém consegue mexer em nada quando tem criança. Então, os adultos terem uma chance assim, para poder, né, ver a exposição direito e tal, tem o Night Lab para eles. E tem o nosso Festival do Tema Anual. A gente trabalha com temas anuais. O primeiro foi o Futuro das Profissões, que é essa exposição que está aqui, a versão resumida. E nesse ano a gente está trabalhando com bioeconomia e biodiversidade. E tem o nosso acervo digital, que daí, já finalizando, eu entendo os museus como esse espaço de informação qualificada. Então, a gente tem uma perspectiva no museu de produção do conhecimento. No nosso caso, que é um museu que não tem esse acervo clássico, né, com objetos históricos, artísticos, a gente trabalha dentro de uma perspectiva de produção de conhecimento, principalmente pedagógico, da pedagogia museal. Existe esse campo, gente, a educação museal, a pedagogia museal. O Brasil tem até uma política nacional de educação museal. E a gente tem um trabalho que gira em torno de pensar essa educação a partir desses conteúdos produzidos por essas instituições. Então, os museus, dentro do ambiente digital, eles são esses espaços onde eu vou coletar informações sobre aquele acervo, sobre as práticas museais que estão sendo desenvolvidas naquela instituição. No nosso caso, as nossas coleções dizem respeito aos nossos processos museológicos. Então, sobre as nossas exposições, sobre as nossas atividades educativas. Nas nossas coleções do programa educativo, por exemplo, a gente tem todas as oficinas e percursos temáticos desenvolvidos pela nossa equipe de educadores, que são utilizados junto com o público. E a gente entende que isso é um conteúdo muito importante de ser socializado nesse ambiente da internet. E os museus, eles são esses espaços onde a gente pode produzir um conhecimento altamente qualificado, produzido por esses especialistas nas várias áreas do conhecimento que estão ligadas tematicamente ao museu e que vão, então, se conectar nesse ambiente digital de uma maneira bem, eu acho, importante aí para... Ainda mais nessa sociedade que a gente está vivendo, né, de negacionismo. E eu sujei de batom o microfone. Muito bom. Pessoa, né, se vai... E aqui uma imagem do museu, gente, noturna. Ele é bem lindo. Vão lá visitar a gente. E é isso. Obrigada. Obrigada, Lu. Realmente, gente, eu já tive a oportunidade de visitar o SESI Lab lá em Brasília, é muito legal. Se vocês estiverem lá, vão. A Casa Fijan também é um agente, né, do ecossistema de aprendizagem. A gente não se coloca muito como museu, mas também tem exposições. Tem uma outra exposição aqui embaixo sobre memórias vivas, então ofícios que estão em extinção, né, fazendo um contraponto aí a essas profissões de futuro. Então, é uma exposição de fotografia, mas vale a pena conferir. Gente, a gente vai abrir para perguntas, mas eu tenho umas perguntas que eu já estou assim, super ansiosa para fazer. Queria começar com uma pergunta meio polêmica. E aí, fiquem à vontade, talvez mais direcionada a Cacá, mas, por favor, né, aqui é um bate-papo. Ecossistemas de aprendizagem, eles são super potentes, né, e têm o poder de expandir nossa visão do mundo, né? Existem muitos novos agentes de educação e cada vez mais posicionados como aliados de ensino, né, como plataformas de mídias sociais. Então, a gente vê, por exemplo, TikTok Edu, né, que existe aí. Só que essa potência também tem riscos, né? Então, a gente viu há pouco tempo, não sei se vocês acompanharam, um caso de 2 cientistas que foram condenadas por criticarem uma postagem que associava diabetes a parasitas, né? E elas recomendavam um protocolo de desparasitização. Então, assim, dentro, né, dessa potência, né, dessa visão do wide, né, de espaços novos de aprendizagem, como é que a gente combate essa ameaça que também não é nem ameaça, né? Essa já está aí presente, a desinformação, a fake news, né? Será que é necessário algum tipo de validação desses agentes? Né? Isso não atrapalharia o caráter orgânico de um ecossistema?
Aí eu queria, enfim, não sei se é uma resposta fácil, mas queria ouvir um pouco a visão de vocês sobre isso. Eu vou começar. Eu acho que a gente não teme a tecnologia, a gente teme as pessoas por trás da tecnologia. Então, acho que isso vai acontecer em qualquer área. E eu acho que a curadoria, especialmente quando a gente trabalha educação corporativa, para que serve uma plataforma? É para curar e para conectar com aquele negócio, porque o mundo é cheio de conteúdo. E já tem plataformas hoje que checam as informações. Então, acho que é muito entender a fonte que a gente está buscando, quem são as pessoas, quem são as referências, as influências, né? Porque a gente está um mundo cheio de influências. Assim, cuidado, né? Pelo que você está sendo influenciado. A Lígia Zottini fala: conheça-te a ti mesmo ou o algoritmo vai. E eu acho muito interessante isso da gente perceber. Então, fazer curadoria, senso crítico, né? Esse pensamento analítico, para que é isso? E um cuidado, acho que uma responsabilidade social do que eu estou passando para frente, sobretudo em redes sociais, em grupos de WhatsApp e tal, porque tem um estudo, né, que mostra que as fake news elas disseminam muito mais rápido. Não sei, o povo gosta do estrago, né? Não sei, o negócio. Fofoca, né? Pessoal fofoqueiro. Mas eu acho que é uma responsabilidade social que a gente tem. Eu mesmo conto um monte de história na minha casa para minhas irmãs, eu esqueço de desmentir. Então, eu também propago um pouco as fake news em casa, brincadeira, mas, assim, a gente está sempre brincando, falando as coisas, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu, por exemplo, temia muito pegar o microfone na mão. Eu tinha muito medo desse lugar. Parece. Mas eu sempre, é o coletivo, é a comunidade, me espalhando muito. Hoje, quando eu pego o microfone, eu percebo que é uma oportunidade que eu tenho de amplificar a minha voz. Para mim, para você, para outras mulheres, para minha filha, para minha mãe, que veio antes, não teve oportunidade. Mas eu sou responsável pela minha fala, né? Eu tenho um estudo, né? Vocês também, quando convidam as pessoas para estar aqui, eu acho que é se blindar e se juntar com gente massa. Eu acho que as comunidades de aprendizagem têm essa função social. As tuas pessoas. Né? Tem até naquela série This Is Us, eu falo, não tem como controlar. O mais próximo que eu tenho de controlar o futuro é as pessoas nas quais eu convivo. Eu acho que isso é uma grande escolha que a gente pode fazer. Com quem que eu estou convivendo, com quem que eu estou compartilhando o meu tempo, a minha energia, a minha paixão, a minha vida. Porque é um pouco disso que tu vai beber também, sabe? Então, não sei se eu respondi, mas talvez a Lu queira complementar. Muito essa complexa, né? Então, eu tenho uma para a Lu. Você falou um pouco, né, dessa questão do digital do museu, né? A gente aqui em 2019, a gente fez uma parceria, um programa que se chamou Hipermuseus, muito bacana, que tinha essa função justamente de criar um ambiente de troca e aprendizagem apoiando essas instituições para atuarem de forma mais inovadora. Inclusive, eu achei muito interessante essa história de museu que você trouxe, né? Eu não tinha essa noção, né? Mas, assim, acontece que hoje o museu é muito associado, assim... a gente fala a expressão, né? Isso é coisa de museu, para falar que é uma coisa do passado. É um lugar para falar de história, né? Normalmente, ou arte. E aí... Só que o museu tem essa potência de ser agente de transformação social, né? Tem essa ligação com os desafios contemporâneos. Vocês são um exemplo perfeito disso, mas eu queria entender os desafios, principalmente com essa presença digital, né? E aí já vi casos super interessantes de museus na Holanda, por exemplo, que tem o acervo todo digitalizado. Você pode ir no Zoom, de ver a textura, até você tem camadas de acesso quase que melhores do que no ao vivo, né? Mas queria ouvir um pouco de você, aprofundar esse desafio do digital, da transformação digital com os museus. Esse tema é o tema que mais tem me instigado nos últimos tempos, porque acho que pós-pandemia a gente viveu esse mundo do fechamento das instituições. Então, os museus sofreram muito com essa situação, porque eles viviam da presença do público, e quem não tinha o ambiente digital desenvolvido, não estava na internet, simplesmente desapareceu durante esse período. E você citou, né, a Holanda. A Holanda é a sede da Europeana, que é o grande hub dos acervos digitais das instituições culturais da Europa. Então, a Europa tem essa tradição, e a Holanda
especificamente, de colocar os seus acervos culturais disponíveis para a população no ambiente digital, entendendo que esses acervos são a base de estruturação de novos conhecimentos, de inovação, de transformação. Então, você vai pegar, por exemplo, a tela lá da Menina do Brinco de Pérola no Rijksmuseum Museum e vai fazer uma outra obra de arte em cima dela, vai transformar, vai mexer naquilo, e tem uma série de artistas que são especializados justamente nisso. Só que eles só conseguem fazer isso se eles tiverem esse acesso, se eles tiverem ali a permissão, inclusive, né, de poder fazer, porque tem toda essa questão dos direitos autorais, etc., que é também todo um tema aí no ambiente digital. Mas a questão toda, então, gira em torno de eu fornecer essas informações para que o público faça o que quiser delas. É por isso que, quando eu falo que os museus são esse complexo informacional, eles são esse espaço onde eu vou acessar a informação disponível é só o primeiro passo, porque o que eu vou fazer com ela depois é o que importa. Mas ela precisa estar disponível, ela precisa estar ali, organizada, fácil de achar, de uma maneira que eu consiga reproduzir, que eu consiga baixar, que eu consiga compartilhar essa informação. E isso não é trivial de ser feito, principalmente para os museus brasileiros. Então, no caso dos museus brasileiros, é um desafio assim, quase que insuperável para muitas instituições, que passa pelo financiamento para fazer isso, para você digitalizar essa informação, que está, no geral, analógica, né? Então, um acervo é lá uma coisa física, como é que você transforma ela em algo digital? Então, tem esse primeiro passo. Organizar essa informação na internet, num repositório digital, você tem que tomar uma série de decisões técnicas para fazer isso. Qual é a melhor infraestrutura para se fazer isso? Qual é o melhor software para fazer essa organização do meu acervo, né, que são os chamados repositórios digitais? Tem muitas opções no mercado, tanto pagas quanto gratuitas. E o que acontece nos museus? Os profissionais de museu são profissionais de ciências humanas, no geral, ou de artes. Então, é gente que não teve formação na área de tecnologia, não sabe lidar com isso, não gosta de lidar com isso. E essa é outra barreira para essa digitalização, para essa transformação digital do museu. E isso é algo que as políticas públicas vêm tentando resolver, mas o Brasil está 2 décadas atrasado nisso, porque agora que existe no Brasil, né, ligado ao Ministério da Cultura, o Instituto Brasileiro de Museus, que cuida da política pública dessa área. Agora que o IBRAM está disponibilizando para a área, de forma gratuita, um software que é um software também gratuito, né, de software livre, que ajuda e está dando respaldo técnico para ajudar as instituições a fazerem isso. Mas é isso, é coisa de 1 ano que isso existe, né? Então, são muitos desafios que passam pelas pessoas, que passam pela capacidade de financiamento, mas, no fundo, a gente tem um tesouro nas mãos, gente, porque tem museus brasileiros com acervos incríveis, obras de arte maravilhosas, e que as pessoas não sabem, não conhecem, nunca viram, e que podem ser usadas para a educação de uma maneira muito legal, em sala de aula, você montar coleções com seus alunos. Esse museu que você citou, eu imagino que seja o Rijksmuseum, que é um museu que tem isso muito forte, eles têm no software deles a possibilidade de você criar suas próprias coleções, recortar, você criar uma, sei lá, camiseta com a obra de arte do museu. Tem... Assim, o céu é o limite, né? Com inteligência artificial e tudo que está acontecendo no mundo da tecnologia, o que você pode fazer com essa informação organizada dos acervos é maravilhoso. Nossa, eu vi um Museu da Empatia que eu achei incrível, tipo uma caixona de sapatos gigante, e aí tinha vários sapatos, e aí você escolhia o sapato que você queria ouvir a história daquela pessoa. E aí, porra, eu achei muito massa. É muito legal. Tem um que você até veste um corpo de outra pessoa, né? Um exercício de compaixão. Você cria um avatar, né? Muito foda. Muito legal. Eu gostei muito desse conceito também de pensar o futuro, de inovar olhando o passado, né? A gente fala muito disso aqui na Casa Firjana, inclusive a gente tem ali o Palacete, que é uma coisa histórica tombada, e a gente tem esse prédio novo, então a gente gosta muito desse diálogo, né? Gostei muito desse conceito. Gente, queria abrir para perguntas do público, se alguém tiver ali, porque aí eu tenho mais aqui, mas por causa do tempo, vamos abrir. Ali.
Enquanto o microfone, você pode ir falando, se quiser. Você não berrar. Preferem? Ok. Inclusive por TDAH, por exemplo. Você que é super criativa, concordo com você, a arte salva. Como é que você vê essa questão de medicalização, que é exatamente para dar foco, para tirar essa criatividade, para disciplinar, entre mil aspas, e aqui eu estou falando como uma pessoa TDAH, então, muito tranquilo isso. Mas como é que você vê em questão dessa criatividade, desse controle que se coloca nos espaços de criatividade? Obrigada pela pergunta. Eu tenho pensado sobre isso. A gente está rolando uma patologização da vida e a gente precisa criar mais espaços de saúde. E eu acredito que a natureza, que as comunidades, que o fortalecimento das relações são esses espaços. O que ajuda muito com o mundo com tanta informação é você ser intencional no teu processo de aprendizagem. O que você está aprendendo e para quê? Porque sim, o mundo é cheio de possibilidades, mas isso aqui me coloca no caminho das coisas que eu quero ou me desvia? Então, o tempo inteiro você está sendo notificado, né? O que está drenando a gente é esse tanta mudança de contexto o tempo inteiro. Então, eu estou lendo um negócio aqui, eu estou concentrada, aí chegou uma notificação, aí chegou um e-mail, aí chegou alguém te interrompe, aí passa o cachorro. E, cara, isso que está drenando a gente, isso está deixando a gente muito ansioso. Então, eu acho que é o autoconhecimento para saber as suas bordas, os seus limites, buscar os espaços que promovam saúde e cuidar com os diagnósticos também. Outro dia, fiz o teste de TDAH, eu achei que bateu, não sei, de repente, mas é perigoso, porque a gente está vivendo num mundo que isso é um comportamento natural quase que do mundo que a gente está vivendo. É óbvio que a gente vai estar vivendo isso, a parada está muito louca. Então, acho que é um pouco fazer umas pausas, descansar, sabe? O ócio criativo mesmo. Eu acho que o mundo não quer que a gente pare. Até uma garota criou os direitos descansistas que eu vi lá no Hacktown, que eu achei... Cara, direito ao descanso. Eu tenho culpa por descansar. Eu me sinto culpada, eu moro em Florianópolis. O povo acha que eu vou pra praia, que eu vou... Um dia que eu fui pra praia lá, cheio de culpa, cheio de coisa, porque eu acho que eu tenho que estar trabalhando, que eu sou empreendedora, que eu tenho que estar respondendo. Cara, isso vai matar a gente, assim, sabe? Então, dei uma volta, não sei se respondi. Mas é isso, assim, buscar as coisas que te nutrem. Eu acho que a paixão, de novo, eu estou na pesquisa do Eros, e tem um podcast que eu estou escutando que chama Eróticos, que traz esse resgate do Eros, da paixão, da vida. Faltou, né? Porque a sociedade assim domesticada, medicalizada, é mais fácil de controlar. Então, cara, a gente está distraído, na real, acho que é a minha visão. Então, é presença, assim, quando eu falo, o que eu vou falar lá? Fiz os slides, né? Vocês viram. Mas o que serve mais ao grupo? O que serve mais essas pessoas estar presentes para entender que a tua caixa de ferramentas está aqui, quando você precisar, está disponível. A gente acumula muito conhecimento para quando a gente for precisar que surto, não vai precisar quase nada das coisas que a gente está acumulando, sabe? Então, acho que isso. Obrigada pela pergunta. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Santiago. Eu vim aqui na Profissões de Futuro. Eu, na verdade, fui convidado, eu sou parceiro aqui da Casa Firjan, sou colunista, então dou aula de carreira, e aí tinha tudo a ver essa conexão, vindo no lançamento, foi incrível. E a gente tem tido muitos editais, muitas coisas para os jovens, principalmente, né? Só que eu tô com uma preocupação muito grande com as pessoas mais velhas, né? Que, então, assim, minha avó tem 82 anos, meu avô faleceu tem uns 4 a 5 anos, depois disso que ela começou a viver a vida dela. E aí ela tá vindo em museu, tá vindo em coisas, e aí, assim, como também a gente aproximar isso, tá? Um pouco mais para você, Lu, como que, de repente, a gente também pode trazer um pouco mais de cultura para esse público que não aprendeu nisso. Eu não fui nem um pouco incentivado pela minha família. Eu sou parceiro da Arte Rio, a Arte Rio está acontecendo maravilhosa, 10º ano que eu estou cobrindo a Arte Rio, e assim, quando eu entrei da primeira vez, a arte mudou minha vida. Eu tenho 35, se tivesse acontecido isso mais cedo... Falaram isso mais cedo numa das reuniões aqui. Eu escrevo muito bem. Mesma coisa. Ninguém lá atrás falou, cara,
vai escrever, vai ser artista, vai fazer. A gente nunca teve essa oportunidade. E a nossa geração, ela foi bem dessa quebra, né? A gente veio de ouvir que a gente tinha que ser engenheiro, médico e tudo mais. Eu não fiz faculdade, eu empreendi desde cedo, assim. E agora eu estou sentindo falta pelo mercado, mas ao mesmo tempo eu tenho um lifelong learning absurdo de estratégia, de carreira, e estou dando hoje mentoria para pessoas que têm milhões de mestrados e um monte de coisa. Então, assim, o mercado também está precisando melhorar, mas essa preocupação que eu tenho com as pessoas mais velhas, eu vejo que é isso, assim, ninguém está dando um incentivo para essa acessibilidade dessa informação e da cultura para elas, sabe? Tem alguma ideia? Sim, acho que isso é um tema, né? Para quem trabalha com educação nesses espaços que a gente chama espaços não formais, né? Mas, enfim, esse nome eu não gosto muito, mas, enfim, os museus se entram nessa categoria. A gente tem esse debate muito fortemente, porque o futuro nos mostra uma população cada vez mais envelhecida, cada vez mais pessoas idosas, até profissões do futuro, a questão dos cuidadores é um tema super forte, né, na área de saúde. E a gente, no museu, trabalha nessa luta pela acessibilidade, para o museu ser uma instituição cada vez mais acessível para todos os tipos de público. Porque a gente não tem faixa etária no museu. O museu abriu, entra qualquer pessoa de qualquer faixa etária. E elas estão todas misturadas ali dentro. E você precisa ser igualmente acolhedor com todas elas. Sejam bebês, sejam pessoas idosas. E a gente sabe que a maior parte dos museus não é nem um pouco amigável para esses extremos, né? Muitos museus não têm banheiros familiares, por exemplo, espaço para você ficar com o seu bebê ou para amamentar o seu bebê, da mesma forma que muitos museus não têm banco para sentar. Daí você está falando, gente... Você vê aquele pessoal que anda com banquinho, né? Exato. Isso tem muito lá fora, né? Muito nesses grandes museus internacionais. Sim. É super comum, porque isso, as pessoas idosas, elas não têm esse ânimo para ficar... A gente mesmo, né, gente? Cansa pra caramba. Você ficar ali 1 hora andando, você fica exausto. Então, muitas instituições estão olhando para isso e pensando nessa adaptação espacial. Mas isso é só uma parte, porque o mais difícil é você criar esse hábito. Tem que chegar até o museu. E no Brasil, a gente tem uma barreira muito grande, que é a perda econômica que as populações idosas têm depois da aposentadoria. Então, né, isso é uma realidade e as pessoas saem menos de casa por conta disso. Então, elas vão menos em atividades culturais mesmo gratuitas, porque tem transporte, porque o transporte também não é adaptado. Então, são muitas barreiras para se chegar lá. E o que a gente tem começado a fazer lá no SESI Lab é trabalhar com instituições específicas que atendem a esses públicos-alvos que a gente quer trazer para dentro do museu. Então, grupos de pessoas idosas que têm associações, daí tem, né? E daí a gente vai e traz o grupo, faz uma parceria, daí a gente fornece transporte, a gente, né, faz uma série, faz lanche, né? O lanche é sempre fundamental, que é a maravilha de estar dentro desse sistema, né, que tem verba para tudo isso, porque a maior parte das instituições, mais uma vez, não tem esse tipo de possibilidade. Mas eu acho que é isso, é você fazer ações direcionadas, porque só abrir o museu não basta. Você precisa ser ativo nessa busca, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas não têm esse hábito, né? Você falou, eu não fui com a minha família. A maior parte das pessoas não foi com a família. Fazendo uma pergunta rápida aqui. Quem foi com a escola pela primeira vez no museu? E quem foi com a família? É menos, gente. É sempre menos quem foi com a família. Porque é isso, é a escola que é a grande porta de entrada. Isso para quem foi durante a vida escolar. Porque muita gente só foi na faculdade. Sim, foi fazer faculdade, daí que foi pela primeira vez em museu. Isso é super comum também. E compartilhar, tem um Instagram que chama Aprenda com uma Avó, que é uma comunidade que as avós ensinam coisas, entre elas se fortalecem suas conexões, porque também a solidão vai aumentando. E aí, eu também escutei essa história no Hacktown, que a gente foi nesse ano, que também não era um espaço para isso, que se anda pra caramba, as coisas são muito distantes, é um sol a pino, as programações super apertadas, então realmente
esses extremos, então fica uma cultura jovem-cêntrica, que só o jovem é bom, é para o jovem, e a gente perde esse encontro geracional que tem as suas belezas, que tem os seus encontros geracionais, a gente podia tirar o melhor disso, né? Então, acho que é uma visão bem interessante da gente ser inclusivo para tudo, né? Então, trazer diversidade, porque também tem a inovação está nesse lugar da diversidade também, cognitiva, etária. E só um parênteses, gente, uma complementação que normalmente pessoas idosas amam ir a museus, porque tem uma lógica também de uma rememoração do passado, principalmente museus históricos, museus de arte, que tem obras mais antigas, porque daí você fala sobre aquilo, o assunto é esse, daí elas trazem as suas próprias experiências, e isso é muito legal. Ser esse espaço também de recordação e de valorização dessas memórias que eles trazem. Gente, nosso tempo está já esgotado. Parece que tinha mais uma pergunta, assim, bem rapidinha, se possível. Olá, tudo bem? Sou Otávio, vou fazer a pergunta rápida. Obrigado pela fala, muito interessante, instigante. Luciana, você estava falando dos museus, eu estava pensando aqui um pouco da ideia do que é um museu, né? E acho que o museu ele tem um dispositivo sociocultural de memória, talvez. Então, essa questão da memória, eu queria que você falasse um pouco em relação ao futuro da memória numa cultura hoje imersa no digital, né? E os desafios para os educadores, pensando em como é que os nossos jovens, adolescentes, crianças estão lidando com isso. Rapidamente têm saído algumas reflexões em relação a isso, né, nas redes, especialmente redes sociais. Muitos de nós temos o Facebook hoje, nem utilizamos, mas a gente tem para guardar nossos álbuns de antigamente, então está lá para ter as fotos que a gente guardou um dia. E aí saíram algumas discussões de como os adolescentes têm utilizado, né, as redes sociais que eles usam mais hoje, Instagram, TikTok, e no caso muitos deles nem usam fotos no feed, né, para que não tenha aquela relação de permanência, e nos stories para algumas pessoas para que passem logo. Então, existe uma dimensão hoje dentro desse aspecto da cultura digital, especialmente com o público pelo qual nós lidamos aqui, educadores, educação básica, que é essa questão de uma memória fugaz que eles vivem, estão imersos, né? Você, como uma educadora de museu, como é que a gente pensa esse futuro da memória, pensando nesse lugar também de espaço de memória? Essa pergunta dá um curso, só ela. Me lembrou até, estou dando um spoiler, tem um quiz lá na exposição do SESI Lab, e de profissão do futuro, a minha era, acho que foi curadora de memórias. A minha também. Eu adorei, na verdade, eu achei lindo. Façam um quiz, é muito divertido. Mas eu sou historiadora, né? Além de tudo, minha formação inicial é historiadora desvirtuadíssima já para muitas outras coisas. Você também, né, Cacá? Mas esse tema é um dos temas mais importantes dos museus, né? Que é a sua significação no presente, é o que eles são hoje em dia, para que eles servem. A gente tem esse debate muito fortemente dentro dos fóruns da área, porque os museus, eles, inclusive, a gente teve uma atualização da definição do museu recentemente, e foi uma brigaiada de 5 anos para chegar nessa nova definição, porque os museus são instituições europeias, eles nascem nessa perspectiva colonial, assim, muito forte. E eles, os museus europeus, não precisa nem dizer, né, tem todos esses acervos roubados, né, dos países do sul global, e eles não querem devolver. Basicamente, é essa discussão. Então, a gente tem um debate muito forte de para que servem essas instituições. Elas são guardiãs dessa memória passada, ou elas são instituições para eu ativar esses conhecimentos acumulados e dialogar sobre eles e repensar sobre eles, né? O que eles são, o que eles significam. E esse é o grande embate, essa brigaiada que eu falei, foi justamente entre os grandes museus europeus, os, né, donos da ideia de museu, digamos assim, e as instituições, principalmente latino-americanas, que têm uma força muito grande dentro desse fórum, que é o Conselho Internacional de Museus, trazendo a perspectiva
do que a gente chama da museologia social, desse museu que está conectado com as comunidades e com as suas demandas. Porque a gente quer trazer para dentro do museu aquilo que importa para as pessoas. Essas instituições não podem ser só vitrines de um passado. Então, você tem que tornar aquele passado significativo para as pessoas. Você tem que fazer com que essa herança toda que veio seja algo que faça sentido para essas populações. E às vezes vai fazer, e às vezes não vai fazer. Então, para isso que a gente tem as reservas técnicas. Você pode também ir trocando essas coleções conforme elas vão sendo repensadas. A gente acabou de receber aqui no Brasil, não sei se todo mundo acompanhou, o manto Tupinambá, né, que veio de um museu sueco e era um desses grandes marcos dessa repatriação desses acervos que foram levados para a Europa nos séculos anteriores. Então, é uma oportunidade incrível para você trazer as comunidades indígenas, conversar sobre isso, conversar onde vai ficar o manto Tupinambá. Ele está indo para o Museu Nacional aí, que vai ser... né? Mas será que é isso? Será que ele não deveria voltar para as comunidades indígenas? E o debate está posto. Né? E os museus têm muita dificuldade de lidar com isso, mas eu acho que não dá para fugir desses tensionamentos. E eu acho que é no tensionamento, no debate, que o museu mostra a sua força contemporânea. Porque se ele não for espaço de debate sobre esses acervos, sobre essa informação acumulada, não faz sentido ele existir. É o que eu acredito. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Queria agradecer muito, Cacá e Lu. Aquele exercício do começo, né? Eu tive uma super dificuldade, gente, de o que eu aprendi essa semana fora. A gente não conseguiu! A gente não conseguiu, mas olha, agora eu já sei responder, tá? Acho que depois desse painel. Mas muito obrigada, foi muito inspirador. Queria, gente, antes de terminar, só dar um recado. A gente vai ter agora, no Auditório Aquário, o nosso encerramento do dia 1 desse encontro, com a Sônia Guimarães, com a palestra Equidade e Inclusão nas Ciências. Tá? Vai ser daqui a 5 minutinhos. E lembrar duas coisas importantes. A gente, após o evento, a gente sempre manda uma pesquisa de satisfação muito importante, gente. Eu sei que às vezes é chato, mas parem 5 minutinhos para responder. A gente precisa desse feedback. E lembrar que esses conteúdos, felizmente, estão sendo todos gravados e estão disponíveis na plataforma. Vocês já estão careca de ouvir esse recado, mas é para vocês disseminarem, né, para propagarem essas ideias inspiradoras adiante. Muito obrigada, gente.